Boa noite, graça e paz. Francine já chegou aí. Vamos estar aí compartilhando a palavra do Senhor, tempo precioso de Deus para nós. Meu esposo também chegou aí, está aí no meu Instagram. Vamos chegando aí, galera, compartilhando aí com o pessoal. Vai convidando aí nesse tempo precioso de Deus para nós. Estou esperando a pastora Tayana chegar aí. A pastora Tayana estará ministrando para nós essa noite. Nós queremos louvar a Deus, né, pelos 32 anos da IMBF. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, sustentado. O Senhor tem renovado promessas para as nossas vidas, né? Então nós queremos glorificar e adorar o nome do Senhor. Que, gente, ó, o Instagram que tá aí é meu, mas quem está aí é meu marido, tá? Tá colocando aí linda, é porque ele não está em casa, tá trabalhando. Então ele tá pelo meu Instagram, tá bom? Senão o pessoal fala assim, a pastora tá aí na live e tem o Instagram dela aparecendo, ela mesmo tá se colocando linda. Não, é meu marido que tá aí. Mas nós queremos louvar, né? Louvar ao Senhor, como eu estava dizendo, pela IMBF, 32 anos. Então nesse mês nós estamos em festa, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em festa nesse mês, toda terça-feira nós teremos aí convidados especiais nessas lives. Aos domingos, né, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração a Deus, que será pelo Facebook e pelo Instagram. Teremos aí alguns convidados também no domingo, né? Será aí surpresa aí para vocês. Aos domingos também no nosso culto nós teremos aí convidados. E domingo às 9 horas na escola dominical nós teremos também convidados para estar conosco. Olha que tempo especial de Deus para nós. Domingo agora às 9 horas, quem estará nos ministrando será a pastora Cláudia Siqueira. A pastora Cláudia Siqueira é a esposa do nosso bispo, né? Estará conosco no domingo agora pela manhã, né? Louvado seja o nome do nosso Deus por cada pessoa que tem estado conosco, né? Tô esperando aí a pastora Tayana entrar, eu acho que ela ainda não entrou. Já vi a mãe dela, Noêmia. Grande abraço, Noêmia. Noêmia, você chegou primeiro do que a Tayana na live, tá vendo? Louvado seja Deus pela vida de cada um que está se chegando aí. Aproveita e vai compartilhando aí. Nesse aviãozinho que está aí embaixo, compartilha, convida, né, as pessoas para estarem junto conosco nesse tempo de palavra, nesse tempo de oração, a qual o Senhor irá ministrar poderosamente nas nossas vidas, no nome de Jesus. Então nós vamos estar nessa noite também agradecendo, né? Agradecendo e glorificando ao Senhor pelos 32 anos da IMBF. E eu quero começar fazendo essa oração, esperando a pastora Tayana chegar aí, fazer essa oração de agradecimento, né, ao Senhor. Iniciando aí o mês de junho, o mês de aniversário. A igreja está viva, né? As portas podem estar fechadas, mas a igreja está viva. A igreja está viva, então nós vamos festejar esse mês de forma muito especial, com convidados especiais de Deus aí. Já viu o pastor Leandro Prevá? Tá, pastor, vou entrar em contato com o senhor também, hein? Para estar conosco nesse mês de aniversário. Então, já aproveitando aí na live, já vi que entrou aí, já estou fazendo o convite. Depois só vou te passar aí o dia, se der para o senhor, para estar conosco também, nos ministrando nesse mês de aniversário. Então vamos agradecer ao Senhor, agradeça junto comigo nessa noite, pelos 32 anos da nossa igreja, 32 anos dessa história tão linda que o Senhor tem escrito, né, a qual promessas têm sido liberadas para nós. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, glorificar o teu santo nome nessa noite. Obrigada, Pai, são 32 anos da IMBF, 32 anos a qual o Senhor, Deus, tem escrito uma história tão linda e poderosa neste lugar. Pai, eu quero te glorificar, Deus, por esse tempo, Senhor, como pastora dessa igreja. Eu quero te louvar e abençoar cada membro, Senhor, dessa casa. Pai, obrigada. Nesse mês, Senhor, estaremos aí, Deus, em festa, em comemoração. Pai, pessoas, ó Deus, homens e mulheres de Deus que estarão conosco, ministrando para nós. Deus, eu creio que será um tempo precioso. A IMBF, Senhor, nesse tempo está com as portas fechadas, mas a igreja está viva. A igreja está caminhando
caminhando, Senhor, e eu quero te louvar, Deus, por esse tempo, Pai, desses 32 anos. Nosso coração é grato a Ti, Deus, por essa história. Nosso coração é grato a Ti por cada promessa que o Senhor, Deus, liberou para nós. Cada promessa, Senhor, que já se cumpriu e por cada uma que ainda irá se cumprir. Nós te louvamos, ó Deus, e glorificamos a Ti por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Não sei se a pastora Tayana chegou aí. Tô vendo aqui. Se a pastora Tayana não chegar, eu vou clicar aí, vou convidar qualquer um que estiver aí na live, vai ser surpreendido e vai levar vai pregar aí, hein? Chamar o Edilson para pregar aí, Edilson. Estou vendo aqui se a pastora Tayana, acho que ela ainda não chegou. Botar o Edilson, colocar o Edilson para pregar. Ah, a pastora Tayana chegou. Não vou dizer que você é Trazilda, hein, amiga? Não vou contar essa pro pessoal. Deixa eu adicionar aqui. Oi, Si! A paz! Paz, amiga! Tayana, você consegue atrasar até na live? Não, eu não sei o que aconteceu, porque não estava aparecendo para mim. Vocês estavam online, eu tive que entrar na página. Ah, tá. A sua mãe chegou primeiro. Olha quem tá aí na live. Sua avó. Vó, mãe, a paz do Senhor, igreja em boa fortuna. Amém. Que Deus esteja te abençoando, amiga. Tayana e o pastor Tiago são pastores em Belmonte, né? Em Volta Redonda. Estará trazendo a palavra para nós essa noite, essa amiga querida. Nós moramos juntos, estudamos juntos, né? Foi um tempo de caminhada e tem sido um tempo de caminhada muito abençoado, né? Nessa amizade, nesse companheirismo, nesse tempo. Então, que Deus possa usar poderosamente a sua vida. Fique à vontade para ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Nós já vamos começar já com a palavra? Pode começar a cumprimentar o pessoal. É porque enquanto você não encontrava a gente, eu já orei, já cumprimentei o pessoal. Eu não sei por que não estava aparecendo. Geralmente aparece lá, né? Abaixa um pouquinho sua câmera aí, Thay. Ah, tá. Abaixa um pouquinho sua câmera. Isso aí. Ficou melhor, né? Então, estamos nos adaptando a essa era tecnológica, né? Mas eu quero cumprimentar você, Igreja em Boa Fortuna, dizer da minha alegria de participar com vocês, né? Eu sempre digo que nós somos uma igreja só. E isso no meio metodista se faz verdade, porque nós temos a conexidade, né? Eu estou muito feliz em saber que a pastora Simar está pastoreando vocês e digo que é um privilégio. Eu sempre digo que se eu pudesse escolher um pastor, uma pastora, eu escolheria ser pastoreada pela Simara, porque apesar de ser uma grande, além de ser uma grande amiga, né, nós, Simara já falou bem, nós moramos, no primeiro ano da faculdade nós moramos juntas, né, e dividimos o mesmo quarto. Então a Simara conhece todos os meus defeitos, todas as minhas manias e teve a coragem de me convidar para trazer a palavra nessa noite, né? E é noite de alegria, noite de festa, porque a igreja está comemorando 32 ou 38? 32. 32 anos de vida e missão neste lugar, né? E não é pouco. Né? Por mais que possa parecer, mas uma igreja ainda jovem, mas está há 32 anos em um lugar anunciando a palavra do Senhor, com tantas dificuldades que a gente enfrenta, né? Com tantas limitações, é sim uma grande vitória. E é dizer que há 32 anos vocês estão fazendo a diferença neste lugar. E nós fomos chamados e chamadas para isso. Então, meu desejo é que vocês
comemorem muitos e muitos anos de vida em missão em Boa Fortuna e que vidas sejam incendiadas pelo poder de Deus através das suas vidas. Amém? Amém. Eu gostaria de orar antes, né, de agradecer a Deus por essa oportunidade, de agradecer a Deus pela vida da pastora Simara e pela vida desta igreja. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Louvamos o teu santo nome, porque verdadeiramente tu és bom, Jesus. Louvamos a ti porque apesar de todas as limitações, fragilidades, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, pela igreja metodista em Boa Fortuna. Te louvar por homens e mulheres, ó Pai, que um dia pagaram um preço, homens e mulheres que têm pago o preço, ó Deus, de ser igreja, ó Deus, de ser um instrumento, ó Deus, de bênçãos, ó Deus, para vidas neste lugar. Pai, continua fortalecendo, Senhor, a pastora Simara à frente deste rebanho, Senhor. Sabemos, ó Pai, o quão difícil é essa tarefa, mas o quanto também, o quão prazerosa é, Senhor, porque foi o teu chamado. Um dia tua serva ouviu a tua voz, ó Deus, e respondeu, eis-me aqui, Senhor. Amém. Eu quero te louvar, porque eu sei que através da vida da Simara, ó Deus, vidas estão sendo renovadas, restauradas. Obrigada, Deus, porque esta igreja tem atendido a tua voz, o teu chamado. E rogamos, ó Pai, que muitos e muitos anos de vida e missão neste lugar, ó Deus, venham, Pai. Que muitas pessoas, ó Deus, entrem, ó Pai, por essas portas, ó Pai. E ainda neste tempo, ó Deus, de igreja virtual, Senhor, de cultos virtuais, pedimos que muitas vidas sejam alcançadas, Senhor. Que essa igreja verdadeiramente seja luz, seja canal de bênçãos neste lugar, Pai. É que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Que se encontra, o texto que se encontra lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, e eu vou ler apenas o verso 8, porque eu acredito que essa é uma história muito conhecida, né? Se porventura existe alguém que está cultuando conosco nessa noite e não conhece a história, nós vamos fazer um breve resumo, né? Mas eu acredito que Jonas seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, né? Então, Jonas, no capítulo 1, verso 8. Se você tem a sua Bíblia em mãos, se você não tem, mas preste atenção nessa hora, reflita da palavra e do amor de Deus. Diz assim: então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Vamos ler de novo? Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Quando eu falava que Jonas talvez seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, porque para você que frequentou desde criança a escola dominical, né, para você que já ouviu algumas histórias da Bíblia, é comum, né, que a gente ouça a história de Jonas, a história de Daniel e a história de Davi, né? Eu me lembro da minha infância na escola dominical. É claro que tem pouquíssimo tempo isso, né, gente? Por isso que eu me lembro, né? Brincadeiras à parte. Mas eu lembro que Jonas era e sempre foi um personagem que me suscitava muitas curiosidades. Primeiro, porque eu sempre fiquei imaginando como que alguém foi engolido por um grande peixe, né? E saiu de lá intacto. Isso, eu ficava imaginando isso quando era criança. E eu descobri que essa não era uma curiosidade só minha. Esses dias, ano passado, né, eu estava na classe das crianças aqui e eu falava um pouco sobre Jonas. E tinha um menininho, o nome dele Derek, e o Derek, ele lá fazendo todas as bagunças e eu contando a história de Jonas. Quando terminei de contar a história, aí eu falei assim, e
aí, gente, o que vocês entenderam? Ele falou assim, eu entendi que o Joninhas foi engolido pelo peixe, mas ele saiu de lá inteiro. E aí, eu não sei o quão íntimo de Jonas você é, se você chama Joninhas, né? Porque pro Derek era Joninhas. Mas essa história é uma história intrigante. E ela começa dizendo, relatando a história de um profeta, a história de um homem que tinha a missão de pregar a palavra de Deus. Um profeta, basicamente, ele tinha duas principais funções, né? Denunciar o pecado e anunciar a boa nova de salvação. Jonas, quando Deus chama ele, lá no verso 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Não é um chamado qualquer, né? E aí a gente precisa entender, em partes, o que é esse chamado de Jonas, né? Quem é Jonas, o que significa o nome Jonas. Então, para a gente começar, Jonas esse nome significa pomba. E a pomba no Antigo Testamento, principalmente, ela tem uma figura, né, uma função muito profética também. Quando, por exemplo, Noé, né, para que ele entenda, então, que já o dilúvio já cessa, né, e tem terra firme, terra seca, ele solta primeiro um corvo, mas é a pomba quem traz o galho, né, trazendo a boa notícia. Então, a pomba, a imagem da pomba é a mensageira de boas notícias ou da grande notícia. O que tem tudo a ver com a função de Jonas. Jonas é profeta, aquele que anuncia também, né, a grande notícia da parte de Deus. Mas o texto continua dizendo que Jonas é filho de Amitai. E Amitai significa verdade. Então, se a gente juntar, né, Jonas, o mensageiro da grande mensagem, e Amitai, a grande mensagem da verdade, né, está aí a vocação, clara para nós a vocação de Jonas. Aquele que anuncia a grande verdade, a verdade que vem de Deus. E eu quero, né, trazer para nós Jonas como a figura da igreja, a igreja metodista em Boa Fortuna, né? Como a nossa figura, nós somos igreja do Senhor, nós somos aqueles e aquelas chamados e chamadas para anunciar a grande notícia, a verdade que vem de Deus. Só que Jonas, né, esse chamado para levar a grande notícia, ele é chamado para pregar, para denunciar o pecado. E trazendo para os nossos dias, irmãos e irmãs, a igreja continua com esse chamado de denunciar o pecado, né? De pregar a salvação e trazendo para as vidas o seguinte, olha, arrependam-se, larguem essa vida de pecado, porque Deus tem grandes coisas, Deus tem um projeto de salvação, Deus tem planos bem melhores e maiores do que estes que vocês estão vivendo. Então a figura, essa história tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com a igreja em Boa Fortuna. Tem tudo a ver conosco. Só que Jonas, né? E a igreja somos nós, eu costumo dizer que a igreja, né, é uma junção de eus, né? A igreja sou eu, é a pastora Simara, é você quem nos assiste, é a pastora Carol, que entrou agora. Nós somos a igreja. E como igreja também, mesmo sabendo do chamado de Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus, tem situações que a gente fala assim, ah, Jesus, ah, Deus, aqui não. Eu até obedeço o teu chamado, até faço a tua missão, mas em outro lugar, né? Deixa eu pregar aqui na minha casa, deixa eu pregar aqui nesse ambiente que está confortável para mim. Mas pregar em Nínive,
não era muito desejado. Primeiro, porque Nínive, depois de Assur, é uma das capitais mais importantes do Império Assírio. E esse império foi conhecido como o império mais cruel da época de Jonas. E Deus tem um chamado para Jonas diferente dos outros profetas. Porque Deus não só quer que Jonas pregue contra Nínive, mas que ele vá lá pregar. Né? E aí eu fico imaginando, né? Quando Jonas ouve isso, ele fala: Senhor, o Senhor quer me mandar para o meio de um povo cruel, né? E o Senhor não fez isso com Isaías, por exemplo, quando manda Isaías denunciar o pecado do Egito, porque Isaías prega, mas Isaías não foi para o Egito. Ezequiel prega contra Tiro, mas não foi para aquela cidade. Mas Deus fala assim: Jonas, levanta-se. E trazendo para nós, igreja, o que Deus está falando para nós nesse tempo é: levanta-se. E o sentido da palavra igreja é chamados para fora. E eu acredito, igreja metodista em boa fortuna, que esse tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos empurrando para fora. Deus está falando assim: olha, levanta, sai da zona de conforto. E nós, todas as igrejas pequenas, né, grandes, com estrutura ou sem estrutura, nós recebemos esse convite nesse tempo da parte de Deus. Levanta-se, sai da estrutura, sai do que é cômodo, né? Sai desse meio, né? Deixa até mesmo esse linguajar crentez que a gente tem, que é cômodo pra gente, né? Mas como é difícil a gente pregar para quem não é crente, para quem não entende nada, né, de paz do Senhor, né, varão, varoa. Como é difícil a gente mudar o linguajar também para acessar essas pessoas. Eu lembro que nas primeiras lives, meu Deus, eu tremia tanto, gente, vocês não têm noção. Eu falei assim, eu nunca fiz live na minha vida. Então, quando eu leio esse verso 2, eu entendo que Deus, ao chamar mensageiros da verdade, que somos nós, igreja, Ele está falando para nós hoje: levanta-se, igreja. Levanta-se e mantenha-se como voz profética neste mundo. Pregue, denuncie pecado. E eu tenho, há tempos atrás, eu tinha percebido por várias vezes essa perda de identidade da igreja, de denunciar o pecado. Nós temos visto, irmãos e irmãs, muitos homens e mulheres de Deus coniventes com o pecado. E quando a igreja convive com o pecado, a igreja perde a dimensão profética. A igreja deixa de anunciar. O que Deus está falando para Jonas é o seguinte: eu não só quero que você anuncie essa mensagem, mas eu quero que ela seja ouvida. Então você vai. Você vai para o meio de um povo cruel. Você vai para o meio de um povo pecador. E você vai falar contra eles. Você vai denunciar o pecado. E se eles não se arrependerem, haverá destruição. Não é tarefa fácil para um homem e uma mulher de Deus. Não é tarefa fácil para uma igreja denunciar o pecado. Não é tarefa fácil para uma igreja estar num ambiente de opressão, de injustiça, né? Como nós temos visto, de racismo, de preconceito, e denunciar e falar assim: eu não vou compactuar com isso, porque Deus tem uma mensagem de boa nova. Eu não vou compactuar com isso, porque Deus, o meu Deus, me chamou para algo maior. Amém. E Jonas, então, diante, né, dessa missão, né, que é tão desafiadora, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para Jonas. Mas quando Deus nos chama para algo também, né, dessa complexidade, às vezes também a gente fala assim: não, Senhor, eu vou para Tarsis. Eu vou até fazer a tua missão, mas eu vou fazer a tua missão aonde eu acho mais cômodo. Tarsis, para nós,
pode ter a ideia de um lugar bem distante daquele que Deus propôs. Olha, eu vou para bem longe daquilo que Deus está me propondo. E enquanto igreja, enquanto seres humanos, nós às vezes temos essa atitude. Deus está nos mandando ir para a esquerda e a gente quer ir para a direita. Deus está sinalizando para nós algo que aparentemente é desconfortável, mas que Ele estará conosco, mas a gente prefere o confortável sem a orientação de Deus. E aí Jonas, então, ele embarca lá no navio e o texto deixa para nós, né, que ele vai, então, ele desce, né, ele entrou no navio para Tarsis, pegou a passagem, embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Olha que interessante. O próprio texto nos diz isso. Ele vai para longe daquilo que Deus tinha proposto. Um profeta, um homem que é chamado por Deus e que agora vai para distante da presença de Deus. E aí o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. E aí a gente vai parar um pouco aqui. Olha que interessante. Longe de Deus, a gente só vai decaindo. Porque Jonas vai para Tarsis, longe da presença de Deus. Ele pega uma embarcação e ele vai para o porão desse navio. Mas não para ir. A queda de Jonas continua. Porque depois do porão, ele vai para o fundo do mar. Então, longe da presença de Deus, longe do chamado de Deus, é só queda. É só ruína. Mas Jonas vai. E aí, Deus, o texto, né, o escritor faz questão de falar assim, olha, Deus levanta um forte vento, uma tempestade. E se a gente for ver, lá no verso 9, Jonas diz o seguinte, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, Jonas está confirmando o poder de Deus, o Deus que tem poder sobre o mar, que levanta a tempestade, que acalma a tempestade, o Deus que tem poder sobre a terra e o céu. Ou seja, esse Deus é um Deus poderoso. E isso fica bem claro para aqueles passageiros que estão naquela embarcação. Olha que interessante, né? Aqueles homens não serviam a Javé, o Deus de Jonas. Jonas parece se esquecer quem Deus é. Desobedece o que Deus está falando para ele fazer. Decide, né, tomar as próprias decisões sem a orientação de Deus e longe da presença de Deus. Aí, de repente, Deus levanta uma tempestade, porque longe de Deus os problemas vêm, e eles são incontroláveis, porque a única coisa que pode nos fortalecer e nos fazer vencer as tempestades da vida é a presença de Deus em nós. Então, Jonas está longe. E aí, Deus levanta uma tempestade. E não só levanta a tempestade, mas Deus faz esses homens que não adoravam a ele até então, a despertar ou a relembrar Jonas da sua identidade. Sabe por quê? Porque eles ficam alvoroçados, eles começam a perceber se tem alguma coisa errada. E joga a carga no mar e não adianta, né? O navio está a ponto de ir a pique, Jonas está dormindo, como aquele que entende que eu estou longe da presença de Deus e eu quero fugir mesmo, eu não quero fazer aquilo que Deus está determinando para mim. Os homens estão desesperados. De repente, o capitão do navio se aproxima dele e fala assim, o que está acontecendo com você? Ou seja, será que você não tem reação diante da tempestade? Você é o único que está dormindo, como que você consegue dormir?
enquanto a tempestade se levanta. Né? E eu fico imaginando o cenário desse navio, todo mundo apavorado, Jonas perde a noção de quem Deus é, acha que pode fugir de Deus, aqueles homens se despertam, até que eles falam assim, olha, a gente vai lançar a sorte. E essa era uma atitude muito prática, uma atitude comum na época. E a sorte cai para Jonas. E aí eles vão direto, assim, olha, o ponto é esse indivíduo aqui, esse indivíduo que dorme, esse indivíduo que se faz desentendido, esse indivíduo que está apático à tempestade. E o engraçado, e aí nós chegamos, né, no versículo em que repousa o centro da nossa meditação esta noite, é que no meio da tempestade, no meio da confusão, perguntas são feitas a Jonas. E aí, há um tempo atrás, tinha uma propaganda que dizia assim, não são as perguntas que movem, não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas uma coisa eu sei. As perguntas no tempo da crise, as inquietações no tempo de crise, nem sempre são ruins. Se elas têm um condão de nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. E aí lembrando, né, como bons metodistas, lembrando de Wesley quando está também naquela tempestade toda, que ele vê os moravianos cantando, louvando a Deus, e ele desesperado com medo de morrer, ele se vê naquela aflição, e dentro dele há questionamentos. Ele fala assim, tem alguma coisa errada comigo. Como que eu, sendo pastor, homem de Deus, que prego a palavra de Deus, que falo de fé, no meio de uma tempestade estou com medo de morrer? E aquelas pessoas que falam de Deus também, que vivem em Deus, estão tranquilas, inclusive mulheres e crianças. E aí, quando o Wesley ele desembarca, né, ele vai falar com o moraviano a respeito disso, e ele fala, vocês não tiveram medo de morrer? Ele fala, não. A gente não tem medo de morrer. Mas as crianças e as mulheres não tiveram? Não. E ele fica inquieto. Até que ele vai conversar, então, com um missionário alemão. E esse missionário também faz perguntas para ele. Ele faz basicamente 3 perguntas, né? Que é, você conhece a Jesus? Aí a segunda pergunta. Você sabe quem você é? E a terceira pergunta. Você crê que Jesus te salvou? E essas perguntas deixam o Wesley perturbado. Por quê? E ele responde no diário dele. Eu respondi que sim, mas na verdade eu temo que não. Eu não sei quem é Jesus de verdade. Eu não sei quem eu sou de verdade. Eu não sei se eu sou salvo. Então, as perguntas no momento de crise, meu irmão e minha irmã, se elas querem te trazer para o centro da vontade de Deus, ela é um trabalhar do próprio Espírito Santo. E foi assim com Jonas, no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência, alguém fala para ele, qual é a sua ocupação? E eu acho tremendo mesmo essa pergunta. Sabe por quê? Sabe que o que eles estão dizendo para Jonas? Quem você é, Jonas? Para que Deus te chamou? Quem é você? Qual é a sua identidade? E a identidade é aquilo que melhor nos define. É um conjunto de características, de traços, né? Se a gente pegar o nosso documento, o RG, vai estar lá uma série de descrições do nome do nosso pai, da nossa mãe, da data de nascimento. Mas ainda assim, para que a gente possa ser mais individual, mais específico, tem um número do nosso RG. E ninguém tem aquele número igual. Ninguém tem. No reino de Deus é a mesma coisa. O que esses homens estão reforçando é aquilo que o autor fala no verso 1. Jonas é um profeta, é um mensageiro do Senhor, é alguém que foi levantado por Deus para falar a verdade. E todas as vezes que eu leio isso nos remete aí, comparando a igreja a Jonas,
A palavra de Deus está falando para nós hoje. Quem é você, igreja metodista, em boa fortuna? Você é voz profética neste lugar. O Senhor te levantou neste lugar para pregar arrependimento, salvação. O Senhor te levantou nesta igreja. Você está nessa igreja para ser canal, instrumento de bênçãos. Não só na comunidade de fé, mas neste bairro. Estamos vivendo tempo de perdas de identidade, mas essa pergunta para nós nessa noite quer restaurar a nossa identidade em Deus. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos chamados e chamadas pelo Deus que tem o poder, que controla o mar, que controla a terra e que controla os céus. Irmão, minha irmã, nesta época de pandemia, nessa época de tantos questionamentos, você precisa chegar a essa conclusão que Jonas chegou, e no capítulo 9 ele responde: eu sou hebreu e sirvo ao Deus dos céus e da terra. Olha que interessante, homens que não serviam a Javé, estes homens são responsáveis por relembrar Jonas da sua identidade. Talvez os problemas, as adversidades que você tem passado, Deus não projetou, Deus não quer, né? Nós não servimos a um Deus que é mau. Pastora, Deus quis a epidemia, foi Deus que mandou o vírus. Não, meu irmão, a gente não serve a um Deus psicopata, que tem prazer no sofrimento do outro. Mas a gente serve a um Deus que pode sim, no meio de uma tempestade, transformar em bênção. A gente pode servir a um Deus que no meio desse tumulto todo, desse caos mundial, porque não é só no Brasil, né? É no mundo, a gente serve a um Deus que pode fazer com que essa situação possa, então, nos relembrar a nossa identidade como igreja, como homem e mulher de Deus. Quem é você? Qual é a sua ocupação? Para que Deus te chamou? De onde Deus te tirou? Porque Deus tirou muitos homens e mulheres, né? E talvez você se encaixe nessa ilustração nessa noite. Tem pessoas que Deus tirou das drogas, tem pessoas que Deus tirou da prostituição, tem pessoas que Deus tirou, né, de outras ocupações que tinham e que Deus está chamando e que Deus está resgatando para ser um profeta, para ser uma profetisa. E é isso que Deus está nos lembrando essa noite. Qual é a sua ocupação? Em outras palavras, para o que Deus te chamou ou para que Deus está te chamando? Onde Deus está te enviando? E aí, como igreja, né, dessa dimensão profética, igreja metodista em boa fortuna, qual é o projeto de Deus? E o projeto de Deus neste lugar é que você pregue a verdade. Se você faz parte de um ministério nessa igreja, se você é um líder de célula, né, se você faz parte da clã dessa igreja, é preciso relembrar o seguinte: antes de alguém te escolher, antes, né, de você mesmo estar numa igreja, numa denominação metodista, quem te chamou foi o Senhor. E se preciso for, Deus usa até ímpio para te relembrar isso, meu irmão, minha irmã. Deus levanta pessoas que não são para te relembrar da tua identidade, da sua identidade como igreja, da sua identidade como esposo, como esposa, como um profissional em outras áreas, mas que carrega o nome de Deus, que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, que talvez no meio de tantos problemas, no meio de tantas turbulências, você se esqueceu que Deus te chamou, você tem se esquecido quem você é, porque as turbulências e as tempestades, ou então os desafios, como o desafio de Jonas, podem nos fazer esquecer de quem nós somos, né?
É muito fácil a gente perder a nossa identidade no meio das turbulências. É muito fácil a gente esquecer de quem nos chamou é o Deus dos céus, que fez os céus, e quem fez a terra. E às vezes a gente fica pensando assim, ó, esse Deus me abandonou. Ah, Deus não me ama. Ah, eu não presto para nada. Ah, eu não vou sair dessa situação em que me encontro. Ah, Deus não tem nada para mim. Então nós temos que ter o cuidado, turbulências, complexidades, desafios. E principalmente quando o desafio é gigantesco, nós precisamos ter o cuidado para que essa situação não venha nos retirar da memória a nossa identidade, quem nós somos. E é muito interessante, é claro que outras perguntas vêm, né? De onde você vem? Qual é a sua terra? Quem é o seu povo? Mas Jonas, ele responde, né? A todas essas inquietações, ele responde com uma frase, verso 9. Eu sou hebreu. Eu temo o Senhor. Olha que interessante, né? Para alguém que está fugindo da presença do Senhor, para alguém que está fugindo de Deus, agora ele fala assim, não, eu temo ao Senhor. Jonas, então, ele está trazendo à memória a sua identidade. Eu não tenho como fugir. Porque eu fui chamado para temer ao Senhor. Eu fui chamado por Deus para pregar e pregar a verdade. Eu sou profeta não por minha causa, não pelas minhas habilidades. Eu sou profeta e quem me legitima como profeta é o Senhor. Eu sou profeta por causa dele. Então, eu não tenho como fugir. E aí, nessa frase, parece que Jonas se desperta. Eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. E olha que interessante, porque antes de pregar para os ninivitas, Jonas já começa pregando no navio. Uma vez que a nossa identidade em Deus é restaurada, meu irmão, minha irmã, onde você está é palco e território para que a glória do Senhor seja manifesta. Jonas, antes de chegar a Nínive, ele já prega. E aqueles homens reconhecem a grandeza de Deus, do Deus de Jonas. E aqueles homens, né, acreditam, se arrependem. Olha que interessante. Deus quer, nesse tempo, resgatar a identidade da igreja. E a identidade da igreja não está em políticos. A identidade da igreja, o fundamento da igreja, não está em artistas. Eu fico, às vezes, eu fico olhando, é como se a gente precisasse que um artista A, B ou C falasse o nome de Deus, pra gente falar, tá vendo? Ele tá falando o nome de Deus. Então a gente não tá tão errado assim, meu irmão, minha irmã. O que fundamenta a igreja é que ela está alicerçada em Deus e Jesus Cristo, o Senhor. Nós não precisamos de outro fundamento. E essa é a nossa identidade. Nós não podemos perder essa marca, o que nos fundamenta. Nós somos chamados pelo Senhor. E porque nós somos chamados pelo Senhor, nós não compactuamos com o pecado. Nós não compactuamos com injustiça. A igreja, ela não precisa disso para que ela subsista. Ela não precisa de fundamento humano, ela precisa do fundamento dos céus. Aleluia. E é isso que Jesus está falando a Pedro, né? Os discípulos falam, Senhor, uns dizem que o Senhor é mestre, outros dizem que o Senhor é profeta. E Jesus fala assim, para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, e sobre essa pedra, sobre essa confissão de que eu sou o Filho de Deus, é sobre essa fundamentação. E essa é a nossa identidade, meu irmão, minha irmã. Você é a igreja do Senhor. É por isso que não nada para a igreja. É por isso que se a gente não tem templo, a gente prega nos lares. É por isso que se não tem como nos reunir para que a gente participe da ceia, cada casa é uma igreja, cada casa é um altar do Senhor. Enquanto nós estamos reunidos, a igreja do Senhor está acontecendo e proclamando a palavra de Deus.
E sempre foi assim. A igreja enfrentou perseguição. A igreja enfrentou muitos momentos difíceis. Mas a palavra de Deus chegou até a mim e a você. E nós continuamos a ser igreja. Porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, todas as vezes que os momentos de crise vier sobre você, todas as vezes que as inquietações começarem a surgir, perguntas começarem a vir, se essa pergunta tem o condão de trazer você para o centro da vontade de Deus e reforçar a sua identidade, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, porque você vai responder o que Jonas respondeu. Eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. E eu temo a esse Deus que é todo poderoso. E nós, como voz profética neste mundo, nós temos que anunciar isso para muitas vezes que estão desesperadas, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que estão pensando em cometer suicídio. A igreja nessa hora precisa levantar em uma só voz. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. E nós tememos a um Deus que pode, e basta uma palavra, para que toda e qualquer situação torne em calmaria. Aleluia. Nós precisamos dessa identidade. 32 anos de existência em um lugar só é possível se a igreja permanece com essa identidade. Nós estamos aqui em nome de Deus para falar que a sua vida tem jeito. Nós estamos aqui da parte de Deus para falar que Deus tem um plano melhor e maior para você. E, gente, nós não podemos nos enganar. Tem muita gente sem esperança. Tem muita gente, né, esperando ouvir de você o seguinte: olha, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Porque as pessoas que não servem ao Deus de Jonas, que não servem ao nosso Deus, elas estão, né, desesperançadas. Elas não sabem para onde eu vou correr, né, o que vai acontecer. E agora, né, nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer com essa enfermidade. Será que isso é o fim do mundo? Será que não tem mais jeito? As pessoas precisam ouvir que você tem a um Deus que pode trazer a solução para esse caos que nós estamos vivenciando. Amém, Jesus. Amém. A gente tem ouvido tanta coisa, né? Quando a gente liga os noticiários, quando ligamos, né, nos noticiários, a gente ouve tanta barbaridade. Como essa cena, né, desse homem negro nos Estados Unidos, que traz para nós um sentimento, né, de tristeza, um sentimento de pesar, mas que não terá sua solução em depredação de lojas, de igrejas, não. E é por isso que a igreja, nessa hora, precisa se levantar. Olha, nós temos a solução, nós temos um direcionamento. E isso é tão claro para aqueles marinheiros que nem conheciam a Javé ainda, que não conheciam o Deus de Jonas, que eles falam assim: o que você fez a esse Deus? Porque é muito claro na Bíblia, para muitos povos que não serviam a Javé, e no Novo Testamento, para os povos que não eram cristãos, o seguinte: olha, a solução vem de Deus. Se você pegar o Novo Testamento, os imperadores romanos, mesmo não servindo a Jesus, eles sabiam que a solução e que Deus era o Todo-Poderoso. Tanto que a história narra que uma das narrativas possíveis que Constantino vem a apoiar o cristianismo é esse. Ele vê que o Deus dos cristãos é um Deus poderoso. Então, como igreja, nós precisamos reforçar isso. Como igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor, preste atenção, a igreja do Senhor não é um templo. A igreja do Senhor somos nós, eu e você. Como igreja do Senhor, nós precisamos dizer para as pessoas assim: nós servimos ao Deus, como Jonas fala aqui, né? Que fez o mar e que fez a terra. Um Deus que pode suscitar a tempestade daquele mar, mas um Deus que controla essa tempestade. Um Deus que pode reverter diagnósticos médicos. Um Deus que pode reverter
né, pareceres humanos. Nós estamos aí, né, nessa pandemia, e muitas pessoas estão falando assim: olha, a economia vai de mal a pior, nós vamos passar fome, o mundo vai chegar num caos. Nós servimos a um Deus que pode nos iluminar, que pode nos dar sabedoria e que pode trazer prosperidade como nós nunca vimos antes. E a igreja precisa anunciar isso. Nós não podemos ficar repetindo, né, mensagens, palavras do que aquelas pessoas que não conhecem a Deus falam. Porque elas falam daquilo que conhecem. Assim como nós também devemos falar do que conhecemos. Não perca a sua identidade profética. A igreja tem sim uma missão no mundo, né? Precisamos falar com esse negócio. O mundo jaz no maligno, então a gente não tem que fazer nada. Não, o Senhor te colocou nessa terra como voz profética. Enquanto o Senhor nos oportunizar vivermos nessa terra, nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso de transformar o mundo, né? E a começar em nós, pela renovação da nossa mente, como diz o apóstolo Paulo. A começar pela igreja do Senhor, que tem este papel de transformar o mundo. Amém, Jesus. Essa é a nossa identidade, irmãos e irmãs. Deus não chamou para a gente ficar, né, para sermos número no hall de membros. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou também para ficar sentado. Não, pastora, mas eu não sei pregar. Olha, a sua vida é um testemunho vivo. A sua vida é uma pregação viva. Eu sempre falo com as pessoas aqui na nossa igreja. Você quer ter uma palavra poderosa e eficaz para as vidas lá fora? Conta o que Deus fez com você, de onde Deus te tirou, do milagre que Deus realizou, do livramento que Deus te deu. E todas nós podemos falar isso, porque a gente tem testemunhos. Tem livramentos, irmãos, que Deus não dá que a gente nem sabe, vai saber depois, né? Eu já tive livramento de Deus na minha vida que eu fui saber depois. Senhor, obrigado. No momento eu nem sabia, mas hoje eu vejo que foi um livramento dos céus. Então, se você falar isso, você já está sendo, né, um enviado, uma enviada do Senhor. E como eu disse, o meu desejo para você, igreja metodista em Boa Fortuna, igreja metodista ou outras denominações, né, que participam conosco nessa noite, o meu desejo, o desejo do coração de Deus, né, pautado na palavra dele, é que você não perca a sua identidade. Quando a gente perde, né, de mente quem nós somos, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Eu relato, né, eu já relatei aqui na igreja, que uma vez eu fui assaltada lá em Niterói, quando eu fazia a faculdade de Direito ainda. Gente, e se tem uma coisa horrível é você não saber quem você é. Eu fiquei tão apavorada, tão assustada, né, que quando eu desci do ônibus, eu não sabia quem eu era. Eu lembro que eu encontrei com uma senhora e ela falou assim pra mim, você tá bem? Eu falei, não. Ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu acabei de ser assaltada no ônibus. Aí ela falou assim, eu vou te dar um dinheiro, você pega um táxi e vai pra sua casa. Eu não sabia nem quem eu era, gente. Quanto mais onde eu morava. Eu não lembrava. Eu não conseguia lembrar. E eu falei pra ela, moça, eu não sei onde eu moro. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, não sei. O susto foi tão grande que eu não sei onde eu moro. E aí, quando eu leio essa palavra perspectiva da identidade, eu me lembro desse relato. Que a pior coisa que tem é saber quem nós... É perder de vista ou de mente quem nós somos. Eu não saber quem nós somos mais. A perda de identidade gera, né, problemas, conflitos terríveis. E a igreja, né, quando perde a sua identidade, a igreja, além de não fazer a justiça, ela acaba praticando a injustiça. Além de não denunciar o pecado, ela acaba sendo conivente com o erro. Então, que você não perca a sua identidade. Você é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor em Boa Fortuna. Existem muitas vidas, né, para serem salvas neste lugar.
Existem muitas situações, né, nessa sociedade, nesse bairro, que precisam de transformação. E como igreja do Senhor, e nós temos essa identidade de transformar, ou seja, de dar nova forma ao mundo. Como igreja do Senhor, chamados e chamadas, como voz profética, assim como Jonas foi, nós somos convidados e convidadas a cada dia mais a exercer e a relembrar essa identidade que nós temos nele. Então fica para nós a pergunta, né, que os marinheiros fizeram para Jonas: qual é a sua ocupação? Para que Deus te chamou? E para o que Deus tem te chamado? Igreja Metodista em Boa Fortuna. Se vocês não perderem isso de mente, muitos e muitos anos virão e vocês terão grande colheita. E vocês serão bem-aventurados, bem-sucedidos na missão da igreja aí nesse bairro. Amém? Eu quero orar com vocês nesta hora. Gostaria de agradecer novamente a pastora Simara, minha amiga do coração. Agradecer a você que participou conosco. Tem sido um tempo mesmo difícil, mas um tempo também muito propício para que a gente possa estreitar, né, os nossos laços. Eu já tinha falado, a gente sempre combina, né, Si? Já combinei várias vezes de estar aí com vocês, mas sempre surge uma situação, não dá. E nós estamos, né? Agora nós nos encontramos ainda por esse meio. Mas estou muito feliz mesmo, feliz pela igreja aí, né? Dizer que nós, como metodistas, temos sim uma identidade, uma história, né? E vocês têm essa história aí, 32 anos de história, que nós possamos mesmo expressar cada dia mais a verdade e o amor de Deus nesse lugar. Amém. Nós queremos agradecer, amiga, pela tua presença, né? Antes de você orar, estou vendo aqui o tempinho. Que Deus abençoe sua vida. Ora aí por nós, que já está acabando o tempinho, mas que Deus abençoe sua vida. Se tem alguma coisa boa nessa pandemia, é poder estar junto das pessoas que estão longe, né? Que Deus continue abençoando sua vida, a vida do pastor Tiago também, um grande amigo nosso. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês aí, em nome de Jesus. E pode orar aí para nós. Amém. Vou orar então. Pai, eu quero louvar o teu santo nome. Louvar, ó Pai, porque a Tua palavra nos renova, Senhor. Que a Tua palavra nos relembra de quem nós somos em Ti, Senhor. Um dia o Senhor nos chamou, o Senhor chamou homens e mulheres, aos o Senhor tirou de lugares, ó Pai. O Senhor tirou dos vícios, Pai, o Senhor tirou da prostituição, o Senhor tirou até mesmo, ó Deus, de outras ocupações para servir, ó Deus, ao Teu reino, ó Pai. E nós te louvamos, ou os céus e o mar. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que não foi pego de surpresa com pandemia ou com qualquer outra situação. Por isso mesmo é o Deus que está no controle de todas as situações. Pai, aqueles e aquelas que têm enfrentado complexidades nas suas famílias, aqueles e aquelas que estão desesperançados, aqueles e aquelas que não acreditam mais que um dia foram chamados por Ti, ou que têm passado por momentos de turbulência. E isso tem, ó Deus, feito a este homem e a esta mulher perder de mente, Senhor, a sua identidade. Pai, restaura este ser nesta hora. Restaura essa mente nesta hora. Continua renovando, ó Deus, as forças da pastora Simara à frente desse trabalho. Porque o rebanho é Deus, Senhor. Ela apenas se coloca como canal, dê visão